LeBron James tomou o que ele chama de a última grande decisão da carreira dele. Depois de 8 temporadas de vestindo a camisa do Lakers, ele deixa de considerar a aposentadoria e aposta na sua última atacada. O maior pontuador da história da liga está de volta à Conferência Leste. E para surpresa de todo mundo, ele não foi para o Miami Heat e nem para o Cleveland Cavaliers. Ele simplesmente foi para o Philadelphia 76ers e anunciou pelo Twitter, tipo uma despedida feita pelo próprio LeBron, agradecendo tudo que ele passou nesses dois times. Então provavelmente não terá uma despedida como todos acham que vai ter. Aos 41 anos, ele se junta a Joel Embiid, Tyrese Maxey, VJ Edgecombe e Jaylen Brown. E alguns outros, muitas outras pessoas que eram o KPC, o Anthony Simons e por aí vai, uma infinidade. Esse time tá realmente uma panela absurda. No entanto, com essa escolha, todos sabemos justamente qual que é o destino que o LeBron James quer seguir na carreira dele, que é justamente buscar esse quinto título que falta na carreira dele e que provavelmente vai consagrar ele como o GOAT, o melhor jogador de todos os tempos da NBA. Já pensou ter sua camisa aposentada no Lakers, no Cleveland Cavaliers, no Miami Heat e também ganhando um título no Philadelphia, aposentado no Philadelphia também? Cara, ele literalmente aposentaria 4 camisas em franquias diferentes, cara. Isso é absurdo. Isso é uma coisa que ninguém nunca fez e, tipo, com certeza vai agregar muito pra essa discussão de GOAT. E eu acredito fielmente que se o LeBron James ganha esse quinto título da carreira dele, ele vai ser o GOAT. Pelo menos na minha opinião, sim, ele será o GOAT. Nessa equipe do Philadelphia 76ers, ficam duas questões que todo mundo está se perguntando e todo mundo está preocupado sobre isso. A primeira é a questão da saúde. Muito por causa do Joel Embiid, que nunca consegue fazer uma temporada de, sei lá, 40 jogos. Vocês acompanharam os últimos playoffs e o cara simplesmente desmontou na partida contra o Knicks, cara. Foi realmente... Eu nem sei se foi contra o Knicks, mas eu acho que já no final contra o Celtics ele já tava meio capenga. E foi bizarro que mesmo assim eles conseguiram virar contra o Celtics. Mas agora é um time bem mais forte que esse último, então, cara, com certeza ele vai passar o trator nesse leste aí. Eu acho que o único time do leste que consegue parar esse time do 76ers, na minha opinião, é o New York Knicks. O segundo ponto que todo mundo se preocupa é o fato de não ter uma organização fixa. Por exemplo, tem um time cheio de pontuadores. No entanto, não é um time que você tem um jogador específico para cada função. Por exemplo, você não conseguia definir quem é o armador, quem é o pivô, quem é o ala pivô, entendeu? Aí o que foi definido pelo técnico do 76ers agora, pelo Nick Nurse, que foi que justamente o LeBron James ele vai assumir esse papel de armador da equipe, muito para resguardar ele na questão de corrida e muito também pelo QI do basquete, cara. O QI do basquete do LeBron James é simplesmente absurdo. Provavelmente o Joel Embiid vai ser o pivô. Vão colocar um Jaylen Brown de provável de alarmador, de 2, no máximo 3, mas eu acho que 2 mesmo. Eu acredito pelo menos que seja assim. O Nick Nurse, ele não falou sobre os outros jogadores. No momento, ele só falou sobre o LeBron James, qual função que ele vai desempenhar, justamente porque teve esse alvoroço todo por causa do LeBron James. E uma grande pergunta que eu fico pensando, é quem que vai assumir essa função de líder do elenco. Na minha opinião, o LeBron James, mesmo ele chegando agora, pela questão da moral que ele tem, pela questão do quanto que ele vai ser um líder, agora ainda mais sendo um armador, eu acho que ele, tipo, no momento que, sei lá, a gente vai precisar do cara ter a bola embaixo dos braços, ele vai carregar e vai ser ele. Eu acredito que seja ele. Mas, se você parar pra pensar, esse elenco é cheio de pessoas que conseguem exercer essa função. Pô, o Joel Embiid, ele consegue carregar a partida de playoffs. O Tyrese Maxey é o maior pontuador desse elenco, pelo menos no antigo, né? Que agora com o Jaylen Brown eu já nem sei mais. E o Jaylen Brown também, ele conseguiu, ele foi MVP Finals, então isso já diz muito sobre ele. Então eu acredito que essa escolha dele como armador, além de ele já ter feito essa função, que todo mundo já meio que intrínseco na cabeça de todo mundo, que o LeBron James consegue desempenhar as 5 funções, eu acho que ele aceitou justamente esse cargo pra ele, primeiro para resguardar, segundo, por causa do QI de basquete dele, terceiro, é um pouco do primeiro também, porque para pra imaginar, ele vai jogar 82 jogos, ainda vai precisar de um esforço dos playoffs, que pô, a rotina dos playoffs é simplesmente bizarra, é jogo um dia sim, dia não.
E, tipo, o cara tem 41 anos, né? Tem que lembrar disso. O cara também não é de ferro. Um dos grandes problemas que o Philadelphia sofre é justamente por essa questão de criação. Não é um time que tem muita criação de jogada. O Tyrese Maxey, nem o Joel Embiid. O Tyrese Maxey tava melhorando, mas, tipo, também não é uma referência máxima em criação de jogada. Eu acredito que com essa escolha do LeBron James sendo o armador, ele vai conseguir desempenhar muito bem essa função. Eu acho que coube com uma luva, não poderia estar em uma posição melhor o LeBron James no exato momento. A grande pauta que está sendo lançada no momento é se o time do Philadelphia 76ers ele tem chance de ganhar um título para consagrar o LeBron James como o GOAT, podemos dizer assim, da NBA. E, cara, na minha opinião, se fosse para ranquear um top 3, na minha sincera opinião, ele não estaria no top 3. Mas eu tenho uma justificativa para isso. A minha justificativa é o seguinte: esse time do Philadelphia 76ers, beleza, eu acredito que ele tem o melhor time titular da liga. Não tem ninguém que tenha um time, tipo, dos 5 titulares maiores do que qualquer outra pessoa, qualquer outro time da NBA. O problema é que, justamente, a gente tem que contar com muito IC hipotético. Tem que contar com o Joel Embiid, tem que contar com o LeBron James performando aos 41 anos, tem que contar com o calor, o VJ Edcombe, tá ligado? Então, eu acredito que tem esses fatores que eles puxam o time um pouco para baixo, e é justamente essa questão da saúde. É a questão da saúde. E em contrapartida, a gente tem o New York Knicks, que vai em busca do back-to-back. Que ele tá. Pô, cara, o Knicks é um time bem completinho. Realmente bem difícil de parar o Knicks. Tem o San Antonio Spurs. San Antonio Spurs, pô, o Victor Wembanyama e todo o elenco muito novo. A média de idade deles são, sei lá, 23 a 25 anos. Então, o time só tem a melhorar. O time que a gente viu na temporada passada, que chegou na final, a gente só tem uma expectativa sobre eles. Eles vão melhorar, ponto. A gente não tem. Eu acho que pra melhorar aquele time, só se tirando o De'Aaron Fox e botando outro alguém. Aí acabou. Aí a gente tá falando, tipo, tirou o De'Aaron Fox, botou um substituto pro Wembanyama quando ele estiver no banco, cara, perfeito. O time vira uma coisa de louco. O time vira uma coisa de louco. E olha que eu acho que o De'Aaron Fox é a pessoa que mais ocupa margem salarial do time, então, e a princípio o Wembanyama até ele renovou agora, acho que foi por 3 anos na NBA, mas enfim, isso é outro assunto, mas vamos lá. E terceiro, eu acredito que o terceiro time ainda continua sendo o OKC, porque realmente, cara, a gente vem de um OKC que ele tem alguns problemas, como a lesão do J-Dub, como o Chet Holmgren sumindo nas finais. Mas realmente a gente não pode descartar, cara. É um time muito completo. Apesar que eles perderam muitos jogadores, do Dort, enfim. Mas aí, mesmo perdendo, sei lá, 3 jogadores do elenco antigo deles, eu acho que foram 3, eles ainda conseguiram, tipo, repor esse time. Eles tinham uma profundidade de elenco tão grande que não fez tanta falta assim. A verdade é essa. Então eu acredito que o Philadelphia 76ers fosse fazer um tier list, uma tier list de times mais fortes ou favoritos, podemos dizer assim, da liga. Eu acredito que o Philadelphia 76ers está na 4ª posição. Eu não acredito que está no top 3, porque quando eu falo, no caso, o Philadelphia não está no top 3, a pessoa já vem, nossa, não, ele tá louco. Mas realmente, cara, se você analisar o time principal e no IC hipotético todo mundo está saudável, é o melhor time da liga. É o melhor time, isso não tem objeção. O problema é que não dá pra contar com o Joel Embiid, não dá pra contar com o LeBron James de 41 anos, tipo, que eles vão performar a temporada inteira, os playoffs inteiros, e é isso, entendeu? Beleza, tem o Jaylen Brown, que vem de um auge, de um top 5, podemos dizer assim, MVP, na corrida de MVP do ano passado. A gente vem de um Tyrese Maxey mostrando seu melhor basquete, um VJ Edcombe, seria como se fosse literalmente um veterano, assim como, sei lá, Cooper Flag também estreou como veterano. Tiveram várias pessoas, acho que o Dylan Harper, cara. O Dylan Harper é loucura o que ele fez. Ele fez loucura. Mas eu ainda boto mais ficha no VJ Edcombe. Mas eu acredito que esse time chega longe. Eu acredito que pode até ser loucura que eu vou falar aqui agora, mas eu acho que a próxima temporada do Philadelphia vai ser melhor. Porque a gente vai ver um time mais entrosado. A gente vai ver um time... Ainda mais que o LeBron James ele assinou por 2 anos, né? Então... E acredito que seja... Pelo que ele falou, pelo menos os temas ele falou, seria, tipo, os 2 últimos anos da carreira dele. Então, loucura.
E o time, ele vai ter uma conexão a mais no ano que vem e ele vai ter uma experiência, tipo, individual dos jogadores. Por exemplo, pô, se o VJ, ele, com um ano a mais, ele, pô, acabou. Se o Tyrese Maxey tem um ano a mais, acabou. Então, tipo, é bizarro. E também sem falar nos fatores que provavelmente mais vai pegar esse time. A questão do ego, cara. Porque se você parar a pensar, olha só, LeBron James falando que ele é o GOAT. E eu até vi um post falando sobre isso. Tipo, imagina o LeBron James falando que ele é o GOAT, falando, ah, não, eu vou liderar a liga, eu vou carregar, enfim, ele vai ser o maestro, podemos dizer assim. Aí vai chegar o Jaylen Brown falando, não, eu cheguei pra ser o melhor jogador desse time, eu vim do top 5, então ninguém daqui tava no top 5, então na teoria ele é o melhor. Aí vem o Tyrese Maxey falando que esse time é meu desde o início, porque o Joel Embiid tava machucado a maioria do tempo, então na teoria o time é do Embiid, só que na prática o time é do Maxey. E o Embiid falando que nos playoffs com ele, então, tipo, não dá pra você falar assim, caraca, não tem um ego nessa equipe. Cara, vai ter um problema de vestiário muito grande nessa equipe, eu tenho certeza. Por vários motivos, né? O Jaylen Brown, quando ele foi eliminado pelo próprio Philadelphia nos últimos playoffs, ele falou que o Embiid era flopper, então, tipo, literalmente ele fez uma live falando mal do Embiid, então, e do resto do elenco do Philadelphia, então, cara, é um pouco estranho você você aturar esse tipo de pessoa, ainda mais você levando em consideração que o Jaylen Brown, ele já tem um problema de elenco, já tinha um problema de elenco no próprio Celtics, que ele é ídolo na teoria, né? Então, provavelmente vai ter a camisa aposentada no Boston Celtics, do Jaylen Brown, mas, cara, realmente é uma loucura o jeito que ele foi cortado do time, o jeito que ele nunca, por exemplo, tava nas fotos da equipe, ele nunca tava conectado com o resto do elenco, ele sempre se achava superior no sentido de QI, então, cara, tem muito ego. O LeBron James também, ele vai muito também por uma questão de amizade que ele tem com o Tyrese Maxey, ele é muito amigo do Tyrese Maxey. O Jaylen Brown, ele tem uma amizade tipo, mediana, assim, com o VJ, que também nem tem como ter muito, por conta que ele é calor ainda, mas, tipo, a primeira coisa que ele fez quando chegou foi ligar se não ele ligou até pro Tyrese, mas ele ligou pro VJ também, eu acho que foi quem mais falou até. E realmente, cara, bizarro. Mas é isso, rapaziada. Deixa nos comentários o que você acha desse time atual do Philadelphia 76ers. Qual é o limite, qual é o teto dele. Se esse entrosamento vai ser isso tudo mesmo, se eles vão conseguir fechar a chavezinha e conectar isso pra transformar isso em basquete jogado de fato. Não pegar, tipo, um jogador muito bom, tipo, sei lá, fazendo uma comparação com futebol, o Neymar, Messi, Mbappé, que não tem muita conexão em si e o time não funcionar, como se fosse assim. Você acha que isso vai acontecer no Philadelphia 76ers? Eu já expliquei minha opinião, mas eu quero saber o que vocês acham. Digita aqui nos comentários, eu vou olhar todos. Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo conteúdo de basquete. Tamo junto, até a próxima.